Olá, sou Sérgio Benken, professor de coaching e mentoring da Alune. Vocês terão acesso ao meu currículo aqui embaixo. Coaching, mentoring e counseling, diferenças e aplicações. Vamos conversar exatamente sobre essas modalidades, as diferenças entre elas e as suas respectivas aplicações. Para cada uma dessas modalidades, podemos entender uma forma de atuar, uma necessidade que o cliente, no caso, o mentir para o mentoring, o coachee para o coaching, ou quem está sendo aconselhado no counseling, necessita e que ele possa aproveitar dessas modalidades para evoluir. A raiz de todas elas, a origem de todas elas é a necessidade de desenvolver pessoas. Uma das ações que podemos utilizar para fazer isso acontecer é o coaching. Então, iniciando por essa modalidade que, de uma maneira mais atual, está sendo muito utilizada no mercado, tanto profissional quanto no mercado de orientação pessoal para clientes que procuram esse tipo de atividade para se desenvolver e para procurar, dentro de algumas opções da sua vida pessoal, melhorar performance, conseguir se posicionar melhor no mercado de trabalho, encontrar algumas ações que o ajude a definir possíveis negócios, montagem da própria empresa, enfim. O coaching, de uma apresentação ainda inicial, né, é um planejamento estratégico. As grandes companhias e até pequenas empresas também, médias, né, fazem isso com frequência, identificando o seu momento atual, seus pontos fortes, seus pontos fracos, como é que ela se posiciona no mercado atual, né? E aí identifica também para onde ela quer chegar, quais são suas metas no futuro. Esse grande contexto, né, faz com que você reflita sobre vários aspectos, olhando para si próprio, você como empresa especificamente, né, fazendo esse famoso planejamento estratégico de uma maneira bem didática, né, apresentada aqui. Depois que você identifica isso em termos da sua posição atual e define claramente a sua meta, para onde você quer ir, você então começa a pensar em analisar o contexto externo. Esse contexto externo pode ser dividido entre oportunidades, aquilo que vai favorecer o desenvolvimento das suas ações para atingir aquelas metas, oportunidades essas que podem ser vistas às vezes como uma área não atingida pela concorrência, por exemplo, não? Ou um favorecimento de alguma questão legal daquela cidade, daquele estado, daquele país, que pode ser uma grande oportunidade de negócio, e, obviamente, também as ameaças, situações externas à companhia que possam fazer com que atrapalhem, né? Algumas coisas atrapalhem o atingimento das suas metas. Isso, numa empresa, planejamento estratégico é quase que rotineiro, né? Pelo menos deveria ser. O coaching é exatamente isso, mas agora focando o ser humano. É ajudar você a definir hoje sua posição, seus pontos fortes, seus pontos fracos, para onde você quer chegar, suas metas. Metas sempre é um objetivo com prazo, um objetivo aprazado, não? E analisar esse contexto. Você não está sozinho no mundo, né? Então vai fazer com que você reflita sobre as oportunidades, às vezes dentro da própria companhia que você faz parte, ou às vezes oportunidades de maneira geral pelo mundo. Isso também deve fazer com que você reflita sobre as famosas ameaças. O que pode dar de errado nesse caminho? Pode atrapalhar o atingimento das suas metas. Depois disso definido, aí sim, vamos pensar nas estratégias. Como sair da posição atual, o chamado estado atual, e chegar no estado desejado, suas metas. Diferente do coaching, nós temos o mentoring. E aí sim, o mentoring, como a própria figura já mostra aqui para a gente, né? Vamos ter uma pessoa um pouco mais madura, uma pessoa que tenha trilhado já o caminho do mentir, essa pessoa que está sendo mentorada, né? Ele vai conseguir fazer com que você reflita sobre algumas situações da vida, também com o objetivo de desenvolver as suas competências, né? Trabalhar um pouco mais a sua carreira, mas um pouco diferente do coaching. Porque no coaching você não dá respostas, você não dá o caminho, você não dá conselho, né? No mentoring não, é uma pessoa que, sendo já da sua área, coaching não é necessário, você ser da área do
coach, da pessoa que está sendo coachada, como você fala, né? Mas no mentoring não. O mentor deve ser da área. O programa de mentoring dentro de uma companhia geralmente é feito pelos profissionais mais sênior e é realizado a um longo prazo, um médio prazo, né? De médio a longo prazo. Coaching não, são intervenções mais rápidas, 3 meses aproximadamente, 3 a 4 meses, e o mentoring não, isso aí pode ser um programa às vezes de 1 ano. E finalmente o counseling, o aconselhamento pontual. Então aí é uma dúvida você tenha para fazer uma pergunta, para às vezes ligar, você quer fazer um investimento e não sabe como fazer isso, então você contrata alguém ou liga para um profissional e retira uma dúvida, você quer montar o seu currículo, por exemplo, né? E quer alguma orientação específica. Então, o counseling é um aconselhamento pontual, uma conversa rápida, onde, de uma maneira geral, só aprofundando agora o que vimos, mentoring, o empregado com muita vivência organizacional. Então, um programa de mentoring exige que o mentor, que vai ser esse mentor, né, tenha essa vivência, ele possa realmente falar gabaritado, porque ele vivenciou, ele trilhou o caminho que esse mentee, esse trainee que está sendo agora mentorado, vai trilhar futuramente, né? Atua na mesma área do profissional, então, se você é um engenheiro, provavelmente você vai solicitar que um orientador do seu trabalho de conclusão de curso seja alguém que entenda da sua área, né? Você provavelmente, quem faz engenharia, não vai ser orientado por um médico, por exemplo, né? É o caso do mentor, ele deve atuar na mesma área do profissional. Ele orienta e aconselha sobre a carreira e a evolução profissional. Então, indica livros, ele indica congressos, ele indica o que fazer em algumas situações, né? Ele conta um pouquinho da experiência dele, porque ele tem esse know-how. Coaching, não. O foco, óbvio, está sempre no futuro, no desenvolvimento do potencial, provoca a evolução desse estado atual para o estado futuro de melhoria, se ajuda a construir um plano de ação, atua em um curto prazo, 3 meses, 4 meses, né? Estourando, né? Uma sessão por semana, né? Mentoring às vezes é uma de 15 em 15 dias, enfim. E é um pouco diferente porque não precisa ser um profissional da mesma área. Posso ser coach de qualquer profissional, não preciso atuar na área da própria prática profissional dele. E o counseling é o aconselhamento, né? Realizado por especialistas. Então, se eu preciso de um aconselhamento jurídico, eu vou procurar um advogado, óbvio, né? Um aconselhamento. Isso ajuda muito em algumas situações, mas para as questões pontuais. Te alimenta para você tomar decisões, óbvio, né? São especialistas que vão te dar algumas informações e é indicado para soluções de problemas atuais. Já a terapia, então vocês perceberam que todas essas 3 primeiras modalidades estão focadas no futuro, estão focadas, vamos chamar assim, na saúde, no desenvolvimento das pessoas. Terapia não, né? Às vezes as pessoas até confundem, né? Vou fazer um coaching e aproveito também para fazer terapia com esse coach ou com o meu mentor. Não, né? A ideia da terapia é específica, tem profissional específico para isso, para focar nas disfunções do cliente. Então, geralmente, as bases de ação estão no passado, no presente. Identifica sintomas para chegar às suas causas e um prazo mais longo. Geralmente, a terapia é um prazo mais longo, não que não exista a modalidade de terapia bem curta, né? Chamada terapia breve, de psicoterapia breve ou focal. Coaching e mentoring, eles bebem na mesma raiz, digamos assim, são alimentados pela mesma raiz. E a busca do autoconhecimento profissional para que essa pessoa se desenvolva. Então, o tronco que vai dar sustentação para a evolução deste profissional está no desenvolvimento dele, desenvolvimento das competências desse profissional.